Confiar é mais difícil do que ir embora. Bem-vindo ao Serviço Secreto do Amor, eu sou a Gabi. Esse é o Tarot Filosófico. Já se inscreve, curte e compartilha o canal. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o meu contato para consultas e leituras na tua energia. E, acima de tudo, o meu Pix para doações aqui para aquisição de novos decks para as leituras no canal, tá? Rumo a 500 membros? Yes! Dependo de vocês para isso. Gente, confiar é mais difícil do que ir embora. Eu tô me conectando com pessoas aqui que elas estão nessa dúvida. Eu não vejo o passado, eu não vejo amores do passado, eu vejo você se conectando com: "Será que eu confio? Ou eu vou embora? Ou eu nem começo?", sabe? Eu vejo você passando por um momento de uma reflexão muito profunda, se você deve confiar mediante tudo que você já passou, ou se você deve ir embora, mas ir embora do sentido da tua energia, no sentido da tua energia de nem começar um relacionamento. Vamos lá? Vamos ver o que que teu passado recente tem pra me falar. Por que que tá tão difícil confiar? É mais fácil ir embora? Primeira carta, 10 de copas. Vamos ver do que se fala. Eu não sei se esse 10 de copas foi um relacionamento, pode ser um relacionamento, a deck é a tua realidade, isso é uma tiragem coletiva, e é uma tiragem, acima de tudo, canalizada, então você vai ter que adequar a tua realidade. Eu não sei se aqui você idealizou, porque às vezes o 10 de copas ele fala sobre idealização de um relacionamento, ou é desse jeito ou eu não quero. Mas também fala de no passado ele tá falando de uma situação. Eu não sei se aqui você estava num relacionamento, se você ficou no noivado, eu não sei aqui, sabe, assim, a impressão que me causa aqui com esse 10 de copas, é você ter sido cozinhada em banho-maria. E aí eu não sei se foi um processo que você idealizou, ou se você realmente foi enrolada. E aí vem essa questão do confiar é mais fácil que ir embora, tá? Eu consigo ver esse cenário, noivado muito longo, tá? Ou um casamento muito longo que só trouxe decepção, ou acima de tudo, uma idealização de como você queria um relacionamento, tá? Então vamos ver. Eu não falei? 10 de copas e 4 de paus. Nós estamos falando aqui de um relacionamento. Então você vai ter que adequar a realidade. Se você foi enrolada há muito tempo, 10 de ouros ainda. Aqui eu vejo você ou ficando num casamento muito tempo, ou você tendo um noivado eterno, ou um namoro eterno, ou uma enrolação eterna. Aqui eu posso estar até falando de pessoas que tinham casos com pessoas casadas que prometeram por muito tempo: "Eu vou me separar, só deixa eu organizar as coisas". Aqui eu estou falando de relacionamento, eu não estou falando de idealização não. Tô falando de enrolação, desculpa o termo, tá? E agora você tá totalmente isolada, traumatizada, com medo, estou falando do passado recente, e nisso você ficou isolada, traumatizada, questionando tudo. A estrela, no fundo do deck. A estrela aqui, e com o eremita, ela vem muito forte para mim como uma desilusão, como uma dissociação, você se dissociou de você dentro desse relacionamento. Você se dissociou de você dentro desse relacionamento, tá? Porque você passou por um período de isolamento tão grande, de solidão tão grande, de angústia tão grande, tá? Por isso que eu falo, eu sinto aqui a energia de triângulo, pessoa casada te enrolando, ou um casamento que já não era feliz há muito tempo, mas a culpa sempre era tua. Ou, acima de tudo, um namoro, um noivado eterno, tá? Vamos ver o que mais tem pra falar aqui. Caíram muitas cartas e eu só vou dizer o que essas cartas estão falando, tá?
tem um ciclo aqui que você encerra, tá, com o 5 de paus, um ciclo que você encerra de dependência, mas você luta muito para esse ciclo encerrar, tá. Tem um ciclo aqui que você encerra com muita agonia, sabe. Mas eu vou dizer, você encerra esse ciclo de uma pessoa que não te merecia. Não me cabe dizer se ele é narcisista, se ele era manipulador, não interessa. Eu vou apenas dizer, você encerra o ciclo com uma pessoa que não te merecia. E você começa uma caminhada dura, árdua e lenta. Eu sinto aqui um sentimento de perda tão grande. Eu sinto você se sentindo de boba, ter sido feita de trouxa. Eu confiei, eu fui boba. Mas finalmente você vira as costas. Passado recente, você vira as costas. Eu posso estar falando aqui de 10 anos, eu posso estar falando aqui de 10 meses, eu posso estar falando aqui. Eu diria que eu estou falando de, no mínimo, para quem era casado, no mínimo 10 anos de casado. Para quem era noivo, namorado, uns 10 anos, 8 anos, 10 a 8 anos. E para quem se envolveu ali num triângulo, alguma coisa, 10 meses, 8 meses, tá? Até um pouco mais. Mas aqui eu tô falando de pessoas que se manteram num relacionamento por no mínimo 10 meses, tá? Gente, o tempo é relativo, tá? O tempo é relativo. Ele é baseado na expectativa, então 10 de copas, cavaleiro de espadas, é meio que você enxergando o hierofante no fundo do deck. Aqui é meio que você enxergando que essa pessoa era um adolescente. E você muda de ideia, sabe assim, tem uma mudança de percepção muito rápida aqui, porque a gente está falando de velocidade. Tem uma mudança muito rápida aqui. Agora você vai ter que entender que tipo de mudança rápida nós estamos falando. Se é uma mudança rápida na tua visão sobre relacionamento, na tua visão sobre longevidade com alguém, ou a tua percepção sobre você e sobre essa pessoa. Eu consigo ver vários cenários aqui, mas o mais importante é você tendo pressa para superar isso. E cuidado com essa pressa. Quando a gente costuma dizer que a gente tá ótimo, tá bem, cuidado. Equilíbrio. Aqui é meio que você, fundo do deck, o pendurado. E agora, o que que eu falo? Esse relacionamento, eu vou falar, não dar certo esse relacionamento foi a coisa mais boa que aconteceu, foi a melhor coisa que aconteceu na tua vida. Vem um momento aqui de algo maravilhoso, vem uma justiça divina para você, vem uma, eu vou dizer, tem uma questão judicial aqui, eu acredito que muitas pessoas aqui vai ter divórcio, vai ter união estável que vai ter que resolver judicialmente. Sim, mas você vai se ver com uma outra perspectiva, você vai se ver de uma maneira tão forte, tão sublime. Assim que eu vejo. Embaixo da ermita nós temos o 5 de paus.
e o Moon no fundo do deck. Eu não falei que você ia se ver tão sublime, tão perfeita, tão maravilhosa? Tá tudo bem, essa briga na justiça vai acontecer, tá, beleza. Mas o ciclo vai se encerrar com uma plenitude. Você vai começar a entender, essa velocidade aqui. Você vai ter outras percepções. Ok? Rainha de paus. Eu não falei que você ia ter um... Aqui vem uma coisa muito forte de você conhecendo o teu poder. Você começando a confiar em você. E aqui tem uma ascensão. Não sei porque a palavra veio para mim, ascensão. Ascensão, pertencimento, novos lugares. Eu acho aqui para mim o Três de Ouros fala de parcerias, tá? Aqui é você conhecendo o teu potencial, porque essa rainha de paus está embaixo do cavaleiro de ouros. Aqui tem você sendo reconhecida e você conhecendo o teu potencial. E a rainha de paus fala de magnetismo, de competência, de ímpeto. Cuidado que ela é braba. Mas você vai se conhecer brabona ou brabão. Aqui tem o fim de uma submissão. Tem um confiar, principalmente em você mesmo. Sabe aquela coisa, lavou a alma? Você vira as costas e você conhece um... Você vira as costas e você conhece um outro eu de você que você nunca pensou que existia. Por isso que eu falei, isso aqui são relações longas, são dores. 9 de copas. Aqui você tem uma... Você conhece uma pessoa em você que você não imaginava que existia. Confiar é mais difícil que ir embora. Você parte numa jornada de autoconfiança. Você demorou muito para chegar até aqui. Não sei, essa leitura tá tão profunda para mim. Tá muito... Ela não tá densa, ela tá profunda, ela tá dentro... É como se eu estivesse dentro de pessoas que passaram por situações aonde não se enxergaram. E aí, estão começando a se enxergar. Vamos ver o futuro próximo, o que está te reservando o futuro próximo? A estrela. A realização de sonhos. Você entendendo o teu lugar, o teu papel, o teu divino. Você saindo de uma perspectiva que não te trazia nada e indo para a perspectiva onde você se deve tudo. Não no sentido de eu me devo, me obrigo, não. No sentido de, nossa, era assim que era ser feliz, era assim que era ser leve. Aqui tem uma leveza de alma. E olha aqui. Sabe o que que vem aqui para mim, forte aqui, com a estrela e os 6 de paus aqui no fundo do deck? Um retorno a você mesmo. Um retorno à tua ancestralidade, à tua espiritualidade, mas não num sentido fofinho, num sentido intrínseco mesmo, num sentido interno. Aqui eu vejo você se apropriando de tudo que você sempre quis, realizando os teus sonhos.
sabe? Eu vejo aqui superação, mas eu não vejo aquela superação, ai, superei. Não, eu vejo aqui você se apropriando do novo, do merecimento. Você olhando e dizendo assim: "Nossa, se eu soubesse que era assim, eu já tinha, ó, há muito tempo atrás". Vamos ver o que esse 4 de paus e a justiça tem para te dizer. Caiu 2, eu vou aceitar, tá? Caiu quase 3, quase caiu a torre aqui. Eu vou dizer para ti o que eu vejo. No fundo do deck nós temos o pajem de copas. O que eu tô vendo com essas 3 cartas? Depois eu embaralho e pego outra. Porque caíram, sabe assim, ó, aqui nunca, nunca se arrependa de ter ficado nesse lugar. Agora, hoje, a torre aqui, eu sei, você pensou que você não ia sobreviver. Porque nós temos aqui um 4 de paus, a justiça. É como se você vai passar por uma batalha, por uma guerra que vai te destruir. Mas ela não vai destruir o que é ruim. Ela vai destruir o que tinha que sair da tua vida há muito tempo. Aqui nós estamos falando de intervenção divina, nós estamos falando de você vai começar do 0, do 1, mas é o ano do mago. Você vai focar em trabalhar em você, por você, com você. Aqui, a torre foi necessária para você mostrar para malandro que você não é trouxa. Para você se conectar com essa rainha de paus maravilhosa e deixar a gente chupando o dedo. Eu sei o quanto foi doloroso, mas te conectou ao que você precisava há muito tempo. Olhar para você como a linda ou lindo, gostoso, capaz e inteligente que você é. Aqui eu me conecto com pessoas, infelizmente é triste o que eu vou dizer, mas pessoas que foram sugadas em sua energia de uma maneira que chegou um momento que vocês olharam e disseram assim: quem sou eu isso aqui? Já não sei mais quem eu sou, não. Vamos ver. Uma carta para o 4 de paus e para a justiça. Eu não disse? Foi necessário aquilo tudo para você dar o ímpeto, para você dar o passo em cima de você. É começar de novo, de certa maneira? É. Mas é começar na direção certa. É começar com o foco, o objetivo correto, vivendo para você e não para os outros. 8 de espadas. Aqui é você se libertando de uma prisão que você não sabia para onde correr. Se gritar, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Aqui tem uma libertação incrível. Não deixe isso aqui te dominar. Ah, vai ter papo do tipo, você não consegue ninguém melhor que eu. Você não consegue alguém igual a mim. Graças a Deus, eu já justamente saí fora porque eu não queria alguém igual a você. Só responder isso mentalmente, uma risadinha. É sobre isso. Vamos ver? Futuro próximo. Depois desse conflito todo, o novo vem. O novo, maravilhoso, merecedor, chega. Um as de copas. O que nós temos aqui no fundo do deck? O 6 de paus de novo, trazendo para você a certeza do que você merece. Aproveita. Aproveita. Vamos lá.
O que que temos para falar desse cavaleiro de ouros, dessa rainha de paus? O que que temos? A roda da fortuna no fundo do deck, o 2 de espadas ali. Gente, aqui tem ainda uma solicitação de busca por amor próprio. Confiar mais em você, autoconfiança. Confiar é mais difícil que ir embora, mas aqui é o momento de você ter autoconfiança. Isso aqui vai ser a chave para mudar a tua vida. Aqui é você entender que tudo isso aconteceu porque tem um valor que só você tem. Você é importante. Você é importante e nunca se esqueça disso. E é isso que você não está enxergando para virar a chave para dar a roda da fortuna na tua vida. Talvez você esteja esperando o reconhecimento dos outros. 9 de paus. E o 9 de espadas no fundo do deck. Você está esperando dos outros o que você tem que dar para você. E você vai continuar perturbada enquanto você... Tem muito o que falar, não. Vamos só ver uma coisa aqui. Fala desse 2 de espadas e desse 9 de paus aqui. Tem uma resistência aqui, mas... O rei de copas com a rainha de ouros. Aqui tá pedindo para você um equilíbrio emocional para você entender o teu valor. Aqui tá pedindo para você equilibrar emocionalmente, parar de resistir. Porque aqui nós estamos falando de uma rainha plena. Nós estamos falando aqui de uma rainha que, acima de tudo, reconhece o seu valor. E aqui, o que tem é você não confiando em você. E aqui o que está pedindo é: confie nos teus instintos. Confie nos teus instintos. Se você viu essa leitura até agora, bota aqui: eu confio nos meus instintos. Eu confio nos meus instintos. Deixa eu dar uma olhada. Antes de trazer o baralho cigano. Vamos ver o que o futuro te espera? De uma maneira mais ampla. O que a gente pode esperar para o futuro de uma forma mais... Não gosto de falar futuro, mas o que a gente pode falar aqui de uma maneira mais ampla sobre os próximos passos de quem está se conectando com essa energia? O que a gente pode esperar aqui? Nove de ouros e 6 de espadas. De uma maneira mais ampla. Você vê, você sai do 9 de paus, do 9 de espadas, e você vai para uma mente mais tranquila, para lugares mais tranquilos, e você adquire essa autonomia que tanto está te pedindo. Aqui é você deixar seguir o fluxo, principalmente o fluxo mental. Trazer calma na tua alma, tá? Um 4 de copas aqui no fundo do deck. Pare de pensar no passado, porque aqui tem alguma coisa maravilhosa te ofertando. Então, não olhe mais para trás. Não se sinta menor nessa situação. Se sinta você a partir de hoje. Olha, Pagem de copas no fundo do deck. Eu vejo aqui você num futuro próximo, não sei quanto próximo, isso aí é você que vai determinar teu tempo. Mas eu vejo aqui num futuro próximo, aonde depois que essa confusão toda passa, você começando a viver novos momentos. Só que aqui ainda tem uma confusão. Depois que essa confusão toda passa,
É como se você tivesse uma noção dos passos que você tem que dar para, novamente, 6 de paus, você chegar na tua vitória. Só que aqui você tá muito brigando com o novo. Aqui pede que você não entre em conflito com você, tenha ímpeto apenas. Porque o novo tá ali te esperando. Vamos ver, o que mais tem para falar aqui para terminar e a gente ir pro baralho cigano. A morte, rei de espadas. O que tá dizendo aqui para você é: tenha mais racional, deixa essas confusões morrerem. A morte fala num sentido de expansão, sabe que uma parte minha tem que morrer para outra nascer. E aqui tá pedindo para você trabalhar isso com frieza. E vem uma coisa para mim muito forte, não é porque uma pessoa foi otária com você por muito tempo que outras vão ser. Só tem um detalhe, você tem que estar melhor com você. Rei de paus. Aqui pede para você conhecer um pouco mais de você mesmo. Tá? Há um cavaleiro de ouros aqui no fundo do deck. Então aqui é você por você. 10 de ouros. No momento que, olha aqui, a força no fundo do deck e o 10 de ouros. No momento que você entender a abundância, que é você, no momento que você entender, fala desse 10 de ouros. A gente abriu a leitura, a Imperatriz. Você tem que entender que é o seguinte, isso aqui é como as pessoas te veem. As pessoas te veem como uma imperatriz, farta, próspera, abundante, que ressurge das cinzas depois de uma trairagem sem tamanho. As pessoas não estão te reconhecendo, mas você não está vendo isso. As pessoas estão dizendo da volta por cima que você deu. Agora, você está preparada para isso aqui? Para abundância, para fartura? Porque aqui já está acontecendo. Tá para nascer. As pessoas estão chocadas com você. Vou para o baralho cigano agora. Um mundo. Olha aqui. Um novo começo. Aceita. Valete de ouros no fundo do deck. Qual é esse... O que é esse mundo aqui? Fala desse mundo, porque tem uma coisa aqui em gestação. Um 10 de ouros está sendo gestado. Então tem um novo começo para você. Fala desse 10 de ouros, dessa imperatriz, desse mundo aqui. Fala para mim. Não entendi. Por que é o 9 de paus e o eremita ali? Ah, entendi. Cavaleiro de ouros no fundo do deck. Olha só. Aqui, você precisa finalizar esse ciclo de sofrimento, de isolamento e começar uma jornada nova. Porque eu pedi para falar sobre o mundo, a imperatriz e o 10 de ouros. E aí caiu o eremita e o 9 de paus de novo. E aí aqui, eu perguntei, mas por que caiu isso? Porque você tem que começar uma jornada nova. Pode ser aos poucos? Pode, não precisa de ímpeto, precisa de constância. Fala um pouco mais aqui desse mundo, dessa imperatriz. Gente, 2 de ouros no fundo do deck. Tem um apelo aqui muito grande para você confiar mais no teu taco. Tem um apelo aqui muito grande. Olha aqui, ó. A roda da fortuna te esperando aqui para te equilibrar. Mas você tem que abrir mão
dessa dor. Porque essa dor tá no teu plano mental. E aqui, ó, a roda da fortuna esperando para te trazer tudo. Você precisa confiar um pouco mais no divino. Você precisa confiar um pouco mais nas tuas realizações de sonhos, nos teus merecimentos. Sabe, parece que eu só falo da parte ruim de um relacionamento terminar. Mas eu me conecto com pessoas aqui que estão se atormentando de uma maneira sobre esses términos, entendeu? Porque é muito lindo, eu não quero ser antiética, mas é muito lindo a gente abrir uma tiragem coletiva de tarô e só tá falando que você vai ficar rico, que você vai fazer as viagens que você sonha, que não sei, sem falar no caminho de brasa que você tem que pisar antes. Parece clichê o que eu falo aqui. Porque antes de dar bom, dá muito ruim. E eu me conecto com pessoas que só tá se dando, sabe, que não tá vendo o seu propósito. Tem coisas lindas para acontecer para você, coisas maravilhosas, mas você tem que entender que as coisas às vezes falam sobre os outros e não sobre você. As coisas às vezes não é apenas a tua perspectiva de sofrimento. Eu não vejo pessoas aqui sendo vítima, eu vejo pessoas aqui sofrendo calada, sofrendo e se amargurando, tomando veneno. O que adianta? Você está tomando veneno, chamado autodestruição. Você está tomando um veneno chamado autossabotagem. Qualquer coisa que o outro fez é sobre o outro. Entrega para o universo e segue a tua vida, porque o que tem aqui para você é incrível. Mas você tem que acreditar nisso primeiro. Eu entendo, você foi ingênuo. Você foi ingênuo. Você confiou em quem não deveria. Eu entendo isso. Toda vez que eu atendo, eu tenho que confrontar com pessoas que confiaram em quem não deveria. Só que isso se chama vida. Isso se chama aprendizado. Você tem agora uma experiência para não confiar em pessoas no mesmo padrão. Agora, não confiar em mais ninguém, isso gera desconfiança e paranoia. Você achar que todas as pessoas vão se aproximar de você para te usar. Aqui está falando de resgate de essência. Entender o que é do outro, entender o que é teu. Entender o que é do outro, entender o que é teu. Eu acabei de falar, caiu de paus, a carta do fardo. A carta que você está segurando coisas que não são suas. No fundo do deck nós temos o 6 de ouros e o as de paus. Olha aqui. É dado o momento de você pegar o teu pau e partir em busca de uma nova relação. Talvez até com você mesmo. De dar e receber. De entender o teu merecimento, a tua permissão. Pode ser. Mas aqui, o que está dizendo, principalmente, é você superar cargas que não eram tuas. Ai, que droga, eu investi, eu me doei. Tá aqui, ó, a torre. Que droga, eu investi, eu me doei, eu fiz, eu aconteci. Olha só, resetou. Você sai de um 10 de paus para ir para um as de paus e um 6 de ouros. Zerou o game. Se você viu até agora, diz: eu zerei meu game. Eu zerei meu game. O game zerou. Você só tem uma alternativa: começar de novo. O sol. É a única alternativa que tu tem. Só que tem um detalhe. Agora é luz. É muito fácil, eu falei ontem isso, é muito fácil a gente abraçar nossas sombras.
difícil a gente reconhecer a nossa luz. Agora é o momento de você reconhecer a tua luz. Reconheça a tua luz. Reconheça a tua luz e acredite que coisas maravilhosas virão. Os caminhos estão abertos. Reconheça a tua luz. Ó, sempre existem novas pessoas, novos lugares, novas aventuras. É chegado o momento de cortar o laço, cortar o nó, a foice com o cavalheiro. Você tem que cortar o laço com esse passado. Esse cavalheiro aqui tá falando pra mim muito de passado. A espiritualidade. Confia. Eu sei que é difícil falar confia. É difícil. Eu sei porque eu também sou muito cética. A casa. O que que a casa tem para falar aqui? A casa está falando no ponto de vista mental, no ponto de vista os aliados e a dama. A casa aqui está falando que vai chegar pessoas na tua energia. Pessoas de verdade. Ó, o papo aqui. Pessoas de verdade. Tá? Vamos pegar as últimas cartas aqui. Você vai ter notícia dessas pessoas no novo momento delas muito antes do que você pensa. Só que eu vou te falar uma coisa. Não sei se você vai ficar com peninha. É isso. Você vai ter notícia dessas pessoas muito antes do que você pensa. A vitória chega. Seja esperto. É isso, gente. Fico feliz em ajudar. Eu vou pegar só aqui um conselho da bruxa. E vamos ver o que ela tem para dizer. Olha isso, como é para ser, tá? Vou usar minha varinha mágica para desfazer todo o medo e a insegurança que estão apenas morando em seus pensamentos, atrasando sua vida. Erga-se, confie no seu potencial, tudo vai dar certo. O que é que eu falei o tempo todo? Autoconfiança. É dada a hora de você confiar e dar graças a Deus que essas pessoas foram embora. Tá bom? Eu sei que levou tempo, eu sei que foi 10 anos, eu sei que foi relações longas, mas rale-se os outros. Agora é sobre você confiar em você, sobre a tua autoestima voltar para esse corpinho que pertence. Fico feliz em ajudar.